Olá, pessoal! Para quem está nessa jornada de dominar a tecnologia, se inscrever aqui no canal é o primeiro passo, né? Então já deixa aquele like, porque hoje o papo é sobre um protocolo que, olha, trabalha quietinho nos bastidores para manter nosso mundo digital funcionando, o SNMP. Bora desvendar esse mistério. Já pararam para pensar nisso? Como é que se gerencia uma rede inteira? Não falo de 2 ou 3 máquinas, mas de centenas, às vezes milhares de computadores, roteadores, switches, tudo ao mesmo tempo. Como é que o administrador de rede sabe o que está rolando em cada um deles em tempo real? Parece uma loucura, uma tarefa quase impossível, não é mesmo? Pois é, mas não é. A resposta para esse caos todo é uma espécie de linguagem universal, uma língua franca que todos esses equipamentos de rede falam para poder dizer como estão se sentindo. E o nome dessa linguagem é SNMP, o Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede. E para a gente entender direitinho como ele funciona, olha só nosso roteiro de hoje. Vamos ver o que é o tal do gerente invisível, usar uma analogia de supervisor e funcionário que vai clarear tudo, entender como a comunicação acontece, espiar a base de dados secreta dele, ver a evolução e, claro, fechar com aquela dica de ouro para quem está estudando. Então vamos lá, começando pelo começo. O que raios é o SNMP? Então, a definição formal é essa aí. SNMP é o protocolo padrão para gerenciar e monitorar os ativos da rede. Mas o pulo do gato, a informação-chave aqui, é que ele opera na camada 7, a camada de aplicação. O que isso significa na prática? Significa que ele está lá no topo, trabalhando por cima de toda a infraestrutura de transporte de dados. É isso que permite que o administrador, lá do seu computador, consiga ficar de olho no desempenho e pescar falhas de um ponto só. Agora vem a parte que eu mais gosto. Para entender o SNMP de verdade, esquece o tecniquez por um momento. Vamos pensar na coisa toda como se fosse uma empresa. Juro, essa analogia vai fazer tudo ficar mais claro. Dentro dessa nossa empresa SNMP, a gente tem 2 personagens principais. De um lado, o gerente, ou manager. Esse é o sistema central, o chefão que quer saber de tudo o que acontece. Do outro lado, o agente, ou agent. Pensa nele como um pequeno software rodando em cada equipamento da rede, prontinho para contar tudo para o gerente quando ele pergunta. E é aqui que a analogia se encaixa como uma luva. O gerente é o supervisor, lá no escritório principal, com aquele painel cheio de gráficos, de olho em toda a operação. E o agente? O agente é o funcionário, aquele que está lá no chão de fábrica de cada departamento, seja um roteador, um switch, um servidor. Cada um deles sabe tudo o que acontece no seu pedacinho. Beleza, então temos o supervisor e os funcionários. Mas como é que eles se falam? Para isso, vamos imaginar que eles têm 2 linhas de telefone bem específicas. Essa é a grande questão, né? Como o supervisor e o funcionário batem papo. Essa conversa não é aleatória, ela segue regras bem claras, usando portas de comunicação específicas. É tudo bem organizadinho. A primeira linha de telefone, a primeira porta, é a 161, usando o protocolo UDP. A porta 161 é basicamente um ramal direto do supervisor. É o canal que o gerente usa para ligar para o agente e perguntar: e aí, como é que estão as coisas por aí? Me diz o status da porta X. É uma comunicação ativa, sempre iniciada pelo gerente, que fica cutucando o agente para saber das novidades. E a segunda linha, o segundo telefone, é a porta 162, também o DP. Agora, a porta 162 é totalmente diferente. Pensa nela como o botão de pânico, o alarme de emergência. Aqui, o funcionário, o agente, não fica esperando o supervisor ligar. Se dá um problema sério, tipo um equipamento que reiniciou do nada, ele mesmo corre para o telefone e liga para o supervisor para avisar: chefe, deu ruim aqui. Essa notificação urgente e espontânea tem um nome técnico, é o famoso trap. Ok, a gente já sabe como eles conversam, mas que informação o funcionário tem para passar? Bom, tudo isso fica organizadinho num tipo de relatório de status, uma base de dados virtual. Essa base de dados é a MIB, a Management Information Base. Pensa nela como uma planilha gigantesca e super detalhada que cada agente tem. Lá dentro tem tudo, absolutamente tudo que o gerente pode um dia querer saber. Quantos erros aconteceram, qual a versão do software, a temperatura do processador, tudo mesmo. E para que essa planilha seja entendida por qualquer gerente de qualquer fabricante, existe o SMI. O SMI é, de forma bem simples, o manual de regras. É a gramática, a sintaxe que diz como a informação na MIB tem que ser escrita e organizada. É o que garante que todo mundo fale a mesma língua.
Certo. E como toda tecnologia que se preze, o SNMP não nasceu pronto. Ele foi evoluindo com o tempo, principalmente num ponto que hoje é crucial para a gente: segurança. A jornada foi interessante. O SNMP-V1, o pioneiro, funcionava, mas era super inseguro. As senhas, por exemplo, passavam abertas na rede em texto puro, um perigo. Aí veio o V2, que trouxe um ganho de eficiência com o comando getBook, que permitia pegar um monte de informação de uma vez só. Mas a grande revolução, a versão que a gente usa como padrão hoje, é a V3. O foco dela é total em segurança. Ela trouxe criptografia, trouxe autenticação, basicamente botou um cadeado e um segurança na porta. E agora a gente chega na reta final. Aqui está o resumo, o que é essencial saber, principalmente para quem está aí na batalha, estudando para provas e certificações. E a dica de ouro, aquela para anotar e colar na parede, é essa. Se for para memorizar uma coisa sobre SNMP para uma prova, memorize as portas. Sério, elas são a chave de tudo, explicam o fluxo da comunicação e é o tipo de pergunta que sempre cai. E essa tabela aqui resume todo de um jeito que não tem como esquecer. Porta 161/UDP é o gerente indo até o agente. É a requisição. É o supervisor ligando para o funcionário. Porta 162/UDP é o agente correndo para o gerente. É o alarme, o trap, é o funcionário dando o alerta para o supervisor. Simples, direto e olha, isso salva em prova. E para fechar, um ponto que precisa ficar muito, mas muito claro. SNMP é para monitoramento. Ele serve para a gente ver o que está acontecendo no equipamento. Ele não serve para entrar no equipamento e mexer nas coisas, como um acesso remoto. SNMP é um protocolo de observação, de gerenciamento e não de controle direto. E com isso a gente fecha. Mas fica a reflexão: se o SNMP é esse gerente invisível, quantos outros protocolos silenciosos estão por aí trabalhando nos bastidores para manter nosso mundo digital funcionando? Fica aí a curiosidade para a gente explorar nos próximos encontros. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!